Sejam bem-vindos a mais um episódio do Super Cash, parte 2, falando sobre SRP. Falamos um pouco sobre uma base teórica ali, mas agora a gente vai entrar em polêmicas. A gente tá aqui, não é o treiteiro não, mas o cara das tretas nas licitações, nosso grande professor Ronaldo Corrêa, mais uma vez está aqui conosco. É um prazer enorme estar com o senhor. Então vamos começar já soltando. Vou até colocar logo para Gabriel. Não, eu vou fazer logo uma pergunta. Porque a gente tem Porque senão depois ele não deixa você falar. É, exato. Uma das perguntas é o seguinte. A lei fala sobre a ata do registro de preço 12 meses. Uhum. E aí tem aquele debate. Prorroga-se por um ano. Uhum. E aqui eu já vou deixar duas. Já. Uhum. Só pode ser prorrogado por mais um ano. Uhum. Ou pode ser prorrogado por mais de um ano. Uhum. E a questão dos quantitativos. Pode ser renovado os quantitativos. Eu posso só dar uma informação que eu recebi aqui agora em primeira mão. Eu acompanho a ADI 7236 de improbidade. Uhum. E estava pautada agora para dia 10 de dezembro. O presidente tirou de pauta. Oh. Então... Sobrevida. Sobrevida para a ADI. E versa sobre vários dispositivos, dentre os quais a comunicabilidade entre as instâncias criminal e administrativa, a acordo de não persecução civil, que eu chamo de acordo de não persecução sancionatória. Então, essa ADI, prescrição intercorrente, que o ministro Alexandre de Moraes suspendeu recentemente. Então, essa ADI vai ser um divisor de águas na ação de probidade. E o presidente acabou de tirar de pauta. Apenas isso. Aqui eles estão vendo, o olho brilhou. É isso aí, probidade. Cada um com suas paixões. Mas é isso. Ata de registro de preço, 12 meses. Uhum. Pode ser prorrogada por mais um ano, depois de mais um ano, depois de mais um ano. E a renovação desses quantitativos de ata. Bom, vamos lá. A gente tem... eu penso, nesse ponto eu penso igual ao Tiossi. A lei em si não limitou a uma vez só. Né? Ela não disse, porque na Constituição Federal, em várias legislações, quando a gente tem, por exemplo, colegiados, né? Poderá ser reconduzido uma vez. Esse uma vez sempre é expresso. E não é o caso da Lei 14.133. Então, ela falou que pode ser renovado sem dizer que essa renovação seria só uma vez. Tá? Então, eu entendo que é possível sim. Agora, eu defenderia como recomendável? Não, de jeito nenhum. Mas possível é. Eu não posso dizer que a lei vedou a prorrogação por mais, né, de um ano da ata de registro de preço, porque de fato não vejo essa expressão ali claramente limitando, né? Falando que é uma vez. Poderia, aí é uma questão. Mas eu não recomendaria, porque eu acho que consequência não seria boa. Não é que seria ilegal. Entendi. Mas nem tudo que, né, é possível você vai, de fato, fazer só porque é possível. Vai fazer porque tem uma justificativa, né? A LINDB, inclusive, exige, né, que essa justificativa demonstre a necessidade e a adequação. É necessário? É adequado? Não acho que é adequado. Então, eu não defenderia que se faça, mas não porque a lei veda. Porque não seria adequado. Seria o caso de criar uma legislação no município, estabelecer a possibilidade de prorrogação por mais... Em algumas situações muito particulares que possam ser adequadas? Talvez sim, talvez sim. Existe essa possibilidade. Existe essa possibilidade, sim. Mas com cautela, obviamente, porque estamos falando já sobre o reflexo disso, né, nos órgãos de controle. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande dos órgãos de controle em entender o registro de preço. Ou, às vezes, até mesmo querer entender, né? Porque tem muitos mitos estabelecidos já que a gente tem dificuldade em desmistificá-los, né? Em esclarecê-los. Aí, se você inova nesse ponto e é, assim, absurdamente contrário ao entendimento do seu tribunal, você vai ter uma luta mais dura para poder travar, né? Aí vai ter que fazer por lei, né? Então, assim, mais possível não há essa vedação, pelo menos na norma geral de licitação, em que pese eu achar que na prática não seria adequado ou necessário, enfim. E sobre a prorrogação da ata gerar a renovação dos saldos, isso é de fato um assunto para cada regulamento tratar. A exemplo do regulamento lá do estado do Paraná, né, que foi o primeiro que saiu prevendo expressamente essa possibilidade. Tá? Então, a renovação de saldo, quando a gente vai falar da ata de registro de preço, grosso modo, em que pese a ata não ser contrato. A ata e contrato são coisas totalmente diferentes. Mas os efeitos, né, da renovação de saldo, né, ocorrem tanto no contrato quanto na ata. E no contrato não há nenhuma previsão legal nesse sentido. Nunca houve.
E mesmo assim, nunca ninguém se opôs. A renovação de saldo do contrato continuado nunca constou da lei e nenhum regulamento que eu conheça. E mesmo assim, todo mundo faz e aceita tranquilamente. Se a renovação de saldo da ata prevista no regulamento não for válida, eu não sei o que seria válido. Né? Vamos lá, Gabriel. Vai lá, Gabriel. Polêmica, talvez. Eu acho que essa é uma das maiores polêmicas. Ata de registro de preço cabe aditivo contratual? Eita. Aditivo no sentido de acréscimo ou supressão de quantitativo? Qualitativo. Quantitativo. Não, quantitativo. Né? Quantitativo. Qualitativo já é um pouco mais polêmico. Porque eu acho que o qualitativo seria mais para o contrato, né? Isso a lei prevê expressamente, né? Mas o quantitativo para a ata, sim, tranquilamente. Não há incompatibilidade com, dentro daquele, né, do episódio anterior que a gente falou, né? Qual é a área de atuação que o gestor pode regulamentar sem estar sobrepondo ou ferindo a legislação. Eu acho que está dentro da discricionalidade do chefe de poder, né? Que tem a prerrogativa de regulamentar. Não feriria dispositivo expresso da Lei 14.133, na minha opinião. No qual? Qualitativo? O quantitativo. Esse é um problema. Esse é a polêmica. Inclusive, no dia que a gente estava em Jequié, na palestra, eu fui chamado a atenção porque eu estava tentando explicar isso para Gabriel. Qual é a nossa questão que, inclusive, esse foi um debate que a gente trouxe, que tem um fórum permanente de especialistas em contratação pública, que veio, inclusive, de alunos da Baiana, que é o FOPEC. Né? E a gente teve um debate sobre esse assunto, que é a questão do contrato oriundo de uma adesão à ata poder sofrer o aditivo contratual previsto quanto a isso, em lei. Eu não vejo nem margem para dúvida. Né? É aí onde está a situação. Se o regulamento não prevê, que se eu não me engano, o regulamento federal não prevê a possibilidade. Não é que ele não prevê, ele veda expressamente. Mas é o regulamento federal, não é norma geral de licitação. Exato. Ele veda a possibilidade do aditivo do acréscimo quantitativo. Do acréscimo quantitativo de 25%. E aí onde é que está? Existindo um regulamento que possibilite o aditivo contratual na ata, também aumentaria esse quantitativo para as adesões? É definido no regulamento, é ele quem tem que definir isso. Como eu citei antes, né? Esse tipo de definição deve ser no regulamento, ou pelo menos no edital, né? Que aí o debate foi exatamente esse, a gente ficou naquele assunto. Poxa, mas aí a ata de registro de preço de 1.000, ela vai para 1.250. O contrato já foi feito em 500, e aí ele vai ter novamente, já que eu posso fazer 1.250 contratos, que é em contrato, ele vai ter 1.250 mais 25 também. E aí então, assim, se isso está nas regras da licitação e todos participaram nessas condições... Entendeu? O que não pode é lá na frente, tá? Casuisticamente, fora do que está previsto no edital, você criar essa regra. Mas se ela for criada no edital ou já está no regulamento, ela não seria ilegal a princípio. E aí, mexe principalmente com porque muitos municípios não têm regulamento. Os reflexos devem ser levados em consideração na hora de fazer esse regulamento. Mas eu falar que não pode, eu não faria essa afirmação. O meu posicionamento, inclusive... Eu posso até não achar recomendável, como eu falei, né? A prorrogação da ata de registro para mais de um ano. Eu não posso falar que não pode. Mas também eu não recomendo que faça. Eu não acho que é uma medida adequada. Né? Posso até discutir a adequação, mas impedimento legal eu não vejo algum. Até que a ata de registro de preço, pensando nesse lado, para o próprio órgão, não teria um impacto alterar quantitativamente para o próprio órgão. Mas para adesões, porque para adesões eu vou... aumentar o quantitativo em cima do quantitativo. O único ponto que pode prejudicar, que é isso que a gente comentou no dia, é a ata que é aditivada, que gera um contrato que sobra aditivo. Então, a gente está falando de uma dupla aditivação aí, né? Se a gente fosse usar os critérios contratuais, 25 a 50. Então, a gente faz praticamente metade da duplicação. Então, esse foi o ponto que a gente estava discutindo. E toda vez que a gente observa sempre olhando para a municipalidade. Então, é um perigo.
É aquilo que você falou. Não é um... Se tiver regulamentado, ok, mas eu não recomendo. Eu acho que aí a gente areia meio... A gente pode alinhar uma análise no sentido de adequabilidade da medida. Agora, a ilegalidade eu não vejo. Perfeito. Fale. Tá, você tava a mesma coisa que a gente não é ponto, não. É só o gancho. Eu acho que não é outra coisa voltada para essa questão contratual. Aí também observando como é que estão sendo feitos as execuções dessas atas atualmente. Quando a gente fala do sistema de registro de preço, a gente está usando meio que indescritivamente, todo mundo está usando para toda a situação. E o que eles estão fazendo? Todo mundo está olhando para a regulamentação federal. Então, 1 ano mais outro. A ata teria a validade, olhando para o que a gente está usando hoje, 2 anos. Eles estão esgotando esse saldo dos 2 anos e depois gerando um contrato administrativo. Ou seja, dando uma sobrevida de 12 anos aí para esse contrato. Tá acontecendo isso. Você está fazendo... Aí, na visão do professor com relação à execução contratual... É válido a utilização, mesmo que estando em lei, na sua opinião, é válido a utilização desse saldo da ata, enquanto a ata, gerando uma OS lá, ai meu Deus, questão contábil, uma ordem de serviço, empenho, ou você acha que dali, que também saiu até a orientação do TCU, que é ilegal a utilização do saldo completo para um contrato de uma ata no primeiro momento? Isso é casuístico, não é... jurisprudência consolidada. Tá, mas na sua visão, qual a melhor forma de execução? A utilização do saldo, na experimentação, depois gera um contrato, ou... Primeiro, como a gente fez com o registro de preço, né? O que é contrato? Parece óbvio, né? Mas não é óbvio, não. Não há nenhuma forma de executar um ato de registro de preço sem contrato. Não há. Não tem nenhuma forma de você pegar um quantitativo de uma ata e fazer que isso gere execução sem que seja formalizada a contratação. A discussão é sobre qual documento eu vou usar para formalizar o contrato. Mas o contrato, né, a definição que tinha mais claramente lá no 866, infelizmente não foi trazida para a Lei 1433, né? Estava lá no parágrafo 1º do artigo, aliás, parágrafo único do artigo 2º. Todo e qualquer ajuste, não importa o nome que ele tenha, é contrato. Para todos os fins da Lei 1433, inclusive para esse. Então, quando eu faço uma ata de preço, só existe uma maneira de gerar obrigação de dar ou de fazer, que é a execução propriamente do objeto, é contratando. Aí eu vou contratar conforme está lá no artigo 95, ele possibilita usar documentos diferentes, mas esses documentos são formalização de contrato. Sim. Então, assim, não há nenhuma forma de executar ata sem contrato administrativo. Então, não é nenhuma opção, é uma obrigação. A questão é, o saldo que está registrado na ata, todo ele pode gerar quantos contratos administrativos você precisar. Sim. Se vai formalizá-lo mediante uma ordem de serviço, uma ordem de fornecimento, uma nota de empenho, termo de contrato, não importa. Você está formalizando o quê? Um contrato. Então, antes de se usar um documento para sua formalização, o negócio jurídico em si, contrato, tem que existir. Então, ele é limitado à quantidade que está registrada na ata. Se você vai fazer uma licitação, como a Central de Compras do Governo Federal faz, para atender a mais de um órgão ou entidade, e esses órgãos ou entidade todos vão fazer a contratação integral do seu quantitativo, não há absolutamente nada de errado com isso. Por quê? Porque foi planejado assim. E a hipótese de uso do registro de preço para atender a mais de um órgão ou entidade é legítima, está prevista no nosso decreto. Não há necessidade de subsunção cumulativa, né? A ministra Ana Reis tem um caso do TCU que ela deixa isso muito claro. Basta enquadrar em uma das diversas hipóteses previstas no decreto. Não precisa ter contratação frequente, não precisa ter demanda imprevisível, não precisa ter entrega parcelada, desde que você enquadre em alguma das outras hipóteses previstas no mesmo dispositivo que fala dessas 3. Então, se eu enquadrei adequadamente em uma das hipóteses de uso do registro de preço, atendimento a mais de um órgão, certo? Esse quantitativo de, sei lá, tem ata de registro de preço lá que tem 50 órgãos. Então, assim, cada um deles tem o seu quantitativo e cada um deles vai fazer a contratação integral do seu quantitativo ou não. Então, essa ata está gerando contratos. Até o momento em que ela se esgota por gerar contratos, não há mais como ela gerar contratos. Se ela se esgotou, ela vai fazer o que mais? Não tem como ela gerar contratos sem saldo. Nenhuma ata sem saldo pode gerar contratos. Só o saldo da ata pode gerar contratos. Então, esse é um controle que tem que ser feito. Registrou 100, pode ter 100 contratos de uma unidade cada um.
Ou um contrato com 100 unidades. Mas não vai ter mais de 100 unidades nunca, somando todos os contratos gerados dessa ata. E aí, ao final dessa... E aí, vamos... Só para a questão aí, já não é uma questão polêmica, é uma questão processual, mais processual. O contrato se encerra, ou a ata de registro se encerra o saldo. Ela deixa de ter validade. Né? E aí, a questão... Novo processo licitatório, possibilidade de prorrogação dessa ata antes da vigência, de findar-se o prazo dela? Bom, tem uma regra que não está escrita em nenhum regulamento ou legislação que eu conheça, que é a extinção do contrato administrativo o contrato continuado por decurso de prazo. Né? Mas isso já está bem estabelecido, mesmo não sendo legislado, né? Tá na jurisprudência consolidada do TCU, né? Eu digo regra não escrita em legislação vigente, né? Mas isso não se aplica à ata de registro. Há alguns casos pontuais que o TCU aplicou lá na 866, porque lá não tinha como prorrogar a ata. Então era decorrência lógica do regime. Já esse regime aqui é diferente. Esse regime da 1413 está tratado de forma diferente. Então, há possibilidade de prorrogação, há possibilidade de renovação do saldo. Então, na minha opinião, totalmente inadequado você pegar aquela roupa, né, antiga lá da 866 e vestir no ata da 1433. Por quê? Porque ela é totalmente diferente da ata da 866. Ela pode ser prorrogada, ela pode ter reajuste, revisão, repactuação, aditivo, renovação de saldo. A da 866 não podia ultrapassar, mesmo somando, não podia ultrapassar 12 meses. Essa daqui não pode nem ser menos do que 12 meses. Então, ela é outra ata de registro totalmente diferente. Então, é possível, sim, você ter essa previsão em regulamento ou no edital. Perfeito. Mas, assim, também tem que haver uma vinculação entre essa possibilidade de prorrogação e o plano anual de contratação. Sim, necessário. Se você está planejando. Etc. Qual? Prorrogação. Qual o plano anual de contratação? Eu até toquei nisso no podcast anterior, né? Se você está com o seu plano de contratação anual sendo elaborado, espera-se que você vislumbre quais os contratos que você vai precisar executar o ano que vem, mesmo que sejam contratos que já existam hoje. Mesmo que sejam atas que já existam hoje, que vão gerar contratos no ano que vem. Porque qual é a finalidade do PCA? Uma delas. Não é subsidiar a elaboração da lei orçamentária? Não ficaria manco esse planejamento se você não incluir os contratos que vão ser originados no ano que vem da ata que você vai prorrogar? Ou o contrato que já existe esse ano e você vai prorrogar para o ano que vem? Que subsídio é esse que você está dando para a LOA, que tem que ter lastro para esse contrato que já existe hoje, mas você não colocou ele no PCA? Ou a ata que já existe hoje você vai prorrogar e você não colocou isso no PCA? Se o PCA não vai subsidiar a LOA não vai dar orçamento no ano que vem para você manter essa contratação. Complexa. Mas eu vou pelo princípio legal da finalidade, né? Acabei lhe cortando. Não. Eu ia falar mais polêmicas. O problema é você inserir o orçamento dúplice nesse plano anual de contratação. Se você defende a possibilidade de prorrogar antes do término do prazo, você tem que colocar os dois valores. Em tese. Não. Tá vendo aí? Não, necessariamente. Aí você estaria praticando uma conduta ilegal, porque a lei, ela prevê que o plano de contratação tem que ser anual, não pode ser. Não tem plano de contratação plurianual. Só que todo ano tem o seu. Então, assim, se é uma ata que vai abranger 2026 e 2027, quantos PCA vai ter nesse período? Então, poxa, esses dois PCAs têm que abranger a totalidade dessa ata. Então terminou, esvaziou-se a ata, perdeu, em tese, a eficácia. Mas se eu quiser prorrogar a ata dentro do mesmo ano, como é que eu faço do ponto de vista orçamentário para justificar isso? Nada, porque a ata não afeta orçamento algum. De fato. Orçamentário, não. De fato. Mas se eu quiser executar, em tese, vai afetar. Aí sim. Artigo 60 da Lei 4.320. Autorizou a despesa, ou seja, assinou o contrato, aí tem que ter nota de empenho. Ata, não. É um ponto. O professor Paulo Alves, ele traz um problema
desde a aula lá com a gente, ele debateu muito e na nossa turma, e a nossa turma é muito era muito polêmica. Deixaram de ser depois... Deixaram de ser depois que terminou a pós? Mas a turma talvez não tenha ficado polêmica. Porque a gente era muito polêmico e, inclusive, quando ele foi almoçar com a gente no sábado, ele falou assim, faz muito tempo que eu não dou aula, que os alunos estão me questionando. E eu estou muito feliz por isso. Todo professor gosta disso. E aí, ele falando sobre... Porque a lei fala que o PCA poderá ser feito através de... com base no regulamento. Esse poderá. Aí é a mesma coisa. Lá atrás, aí no parágrafo 1º do artigo 11 fala que o planejamento estratégico vai vincular... você vai ter que fazer a vinculação entre planejamento estratégico e leis orçamentárias. Aí ele traz isso, né? Ele traz... Se você não vai fazer PCA, no mínimo você vai ter que ter um documento com outro nome que é a mesma coisa do PCA. Exatamente. Né? Ele sempre fala isso. E esse que é um problema, né? Eu posso falar que eu também tenho essa preocupação, principalmente por municípios, não por fazer o PCA, mas sim por falta de planejamento por parte da administração. A gente não tem. Quando a gente chega nos municípios, a gente não encontra o que o município quer fazer, como fazer. Os secretários não sabem quantidades, eles não sabem mensurar isso. E isso traz uma problemática muito grande. E a minha maior preocupação é se o PCA não vai acabar trazendo, naquele momento, sem planejamento, trazer um engessamento maior. Não é que eu não sou, eu sou totalmente a favor da elaboração do PCA, desde que o regulamento preveja as minhas orientações. Vamos elaborar o regulamento, e esse regulamento do PCA preveja que a gente vai elaborar 2026, que a gente vai elaborar 2027, e a gente vai tendo maturidade com isso. Porque os municípios não têm maturidade para elaborar PCA. Né? E aí, a gente teve no evento de GQE, Felipe Bozelli botou lá um PCA, inclusive, de Instituto Federal, quantitativo por item, e os quantitativos não fechavam. Né? E aí, essa é a dificuldade. Como é que a gente consegue, eu não sei aí, o senhor que já tem rodado aí esses, na verdade, praticamente todos os estados, né? Na verdade, tem duas capitais que eu ainda não conheço, é Palmas e Macapá. E aí... Fica a dica aí pra 2026. E aí... Mas depois leva ele pra Palmas de Monte Alto. Mônica Vazio de um podcast. Ainda bem que eu disse capitais. E aí, como que você tá vendo aí, no geral, esse entendimento sobre planejamento, governança, PCA na prática dos municípios? Olha, eu vejo muito aluno trazendo essas questões. Mas a gente tem realmente uma dificuldade muito grande, tanto pela estrutura. Quando eu falo estrutura, eu falo em dois aspectos, tá? Estrutura normativa, né? Falta de formalização dos processos de trabalho. Tá? Faz porque? Porque sempre foi assim. Não é porque tem um regimento interno dizendo o que faz. Então, isso é uma falha estrutural. E falta de meios mesmo, de recursos humanos, né? de orçamento. Né? Isso tudo é falta de estrutura suficiente para funcionar. E falha também na governança. Né? Os meios de governança no município são, no mínimo, falhos, né? Para não dizer inexistentes em alguns casos. Então, isso dificulta muito fazer planejamento num contexto desse. Né? Você não tem normativa dizendo quem faz o quê, não formalizou nada dos seus processos de trabalho. Né? Você não tem pessoal suficiente, não tem recursos para capacitar os poucos que tem, né? Não tem dinheiro para contratar uma consultoria que, se for um negócio pontual, dá até para suprir. Né? A administração pública não tem que ter tudo nos próprios quadros também. Né? É uma quimera pensar que para fazer obra tem que ter dinheiro? Tem, mas tem que ser do quadro da administração? Não precisa. Você faz obra de quanto em quanto tempo? A não ser obra de igreja, né? Não existe obra continuada, né? Então, é para ter uma vez, que nem na Polícia Federal lá, uma vez a cada 25 anos, que a nossa sede tem uns 20 anos que a gente está esperando ela. Então, dá para se contratar pontualmente, né? Mas tem que ter gente para fazer as coisas. Aí, gente capacitada, né? Então, dentro desse contexto, eu sei que é muito, mas muito difícil. Tem um professor, ele é teólogo, na verdade, né? Mas ele escreve sobre ética, né? O professor Lourenço Stélio Rega. Ele tem um livrinho bem fininho, mas muito bacana, que o título do livro é Dando um Jeito no Jeitinho, como ser ético sem deixar de ser brasileiro.
ele faz um contraponto, né, de que ser criativo não é necessariamente ruim. Pelo contrário, né? Só que o jeitinho brasileiro ele pode ter uma nuance muito ruim, cultural, muito ruim. Mas ele valoriza isso propondo uma ética do jeitinho, digamos assim, né? Resumidamente, ele diz o seguinte, que não é nem a ideia, né, original, não é nem dele, né? Você tem que ter um ideal, né? O cristão quer ir para o céu, né? O ideal dele, mas está bem longe de chegar lá, né? Então, assim, tem que ter um ideal. O ideal seria que nós tivéssemos um PCA com a maior parte da nossa demanda do ano que vem minimamente definida. Não precisa ser uma relação de itens, não. Não precisa chegar nesse nível. Por quê? Porque não é para subsidiar a lei orçamentária. Lá na lei orçamentária tem a lista de itens? Não tem. Não. Então é uma informação inútil. É uma informação inútil para a finalidade que se propõe o PCA. Então, para que chegar nesse nível de minúcia se você nem vai usar? Sim. Então, assim, a granularidade dos dados é muito alta desnecessariamente. Chega ao nível, pelo menos, da natureza de despesa. Né? Tudo que você vai precisar de material de expediente, né? Material de consumo, né? Ou de serviço terceira pessoa jurídica, serviço terceira pessoa física, alguma coisa nesse nível, já é alguma coisa. Então, assim, tenha um ideal, né, de fazer um PCA bem feito com a maior parte da despesa, pelo menos que vai para a LOA, ali definido, né? E tente alcançar isso. Não dá, Ronaldo, está muito longe, mas faça alguma coisa. Quem não fez PCA em 2025, se fizer o ano que vem com 10% da despesa do ano que vem, já não está fazendo mais do que fez no ano passado? Então, faça o que está dentro do seu alcance fazer. Não tem o sistema, não tem nem uma planilha do Excel? Não tem nem como você, sei lá, circularizar um formulário para alguém anotar quantidades ali e você juntar numa planilha do Excel? Algum nível de planejamento sempre é possível. Vai ser perto do ideal? Nem perto. Mas vai ser alguma coisa. Então, assim, ser pragmático. Na prática, o que dá para fazer? Faça isso. Porque eu não imagino que um órgão de controle vá, de fato, punir. Ele pode até apontar, recomendar, mas punir de fato, porque fez um PCA com falhas. Poxa, a gente está fazendo. O próprio Tribunal de Contas tem dificuldade ainda nisso. Né? Então, assim, eu acho que a saída para quem está nessa dificuldade de fazer o PCA comece a fazer alguma coisa. Isso sim seria gravíssimo se chegar uma auditoria, chegar um órgão de controle e falar, cara, você não fez absolutamente nada. Eu acho muito difícil de defender, mesmo diante de falhas estruturais, mesmo diante de falhas de governança. E aí agora a gente entra num ponto, barriga de aluguel. Barriga de aluguel. E é um debate longo, principalmente a questão que eu tenho visto, e depois eu vou ver se eu encontro aqui, para mostrar ao senhor uma ata que chegou para mim uma determinada vez, que é essas atas de registro de preto feitas por consórcio público. Atas milionárias. E essas atas, essa venda de ata, como no geral aí que tem visto essa situação e o posicionamento aí do professor quanto a isso? Bom, são coisas bastante diferentes, né? A barriga de aluguel foi assim chamada em um caso em que o TCU identificou dolo, intenção de favorecimento ilícito. Se não há dolo, não enquadra na mesma tipificação que o TCU usou. Então já há às vezes assim, um uso indevido dessa terminologia de chamar de barreira de aluguel pelo fato de ter quantificado errado, como foi bem comentado no podcast anterior, né? Ele falou, olha, tem que ter a parte da adesão para gerar o resultado, né? O mau resultado, né? que a barriga de aluguel produz é lá na adesão. Então, assim, é toda uma cadeia de atos praticados com dolo para, ao final, resultar em uma vantagem devida para a empresa. Então, assim, não é qualquer caso que vai caracterizar a barriga de aluguel. É assim também no caso de jogo de planilha, por exemplo. Muita gente pega lá uma licitação de fornecimento de material e fala em jogo de planilha. Gente, isso é totalmente inadequado. Essa tipologia de fraude, no TCU, ela só foi identificada em obra. Não tem nenhum outro objeto em que o TCU tenha identificado o jogo de planilha. Às vezes, ele alerta. O fato de você ter agrupado isso, não ter tido o cuidado de olhar os preços unitários, pode resultar em um possível jogo de planilha. Mas identificar a ocorrência só em obra.
Então, assim, há um exagero, às vezes, em chamar tudo de barriga de aluguel. Quantificou errado a barriga de aluguel. Não necessariamente. Só me permite um adendo. Não esqueça o que você está falando aí, não. Porque esse é um tema que eu venho conversando com o Oswaldo. Porque sai um acórdão lá, se publica qualquer coisa na internet, e muitas vezes muitas pessoas não leram o acórdão. Não leram. No processo civil a gente chama isso de essa distinção de obter dicto, a fundamentação de passagem e razão de decidir, raça decidente. O cara não leu o acórdão, não sabe nem o que está falando ali, pô. E aí divulgam informação que as pessoas captam e vai disseminando. Vai disseminando. E aí, quando se chega na ponta, as pessoas imaginam uma coisa, elocubram e disseminam uma coisa que não existe. É o telefone sem fio. É o telefone sem fio. Então, uma sugestão, meus amigos, quando vocês identificarem isso, vão lá, olhem um acórdão, vejam um julgamento. Algo que eu estou fazendo bastante, é acompanhar o julgamento. Essa é a lei que eu acabei de citar. Eu acompanhei todos os julgamentos até então. Tiveram as sustentações horárias, eu acompanhei tudo. Isso aí te dá uma visão muito mais ampla do debate, da discussão. Então, assim, foi bom o senhor ter falado isso, professor, porque esse tema é extremamente sensível e é bom esclarecer a terminologia, o que quer dizer a terminologia e os casos que se enquadram na terminologia. Pra gente afastar. Essa tipologia de fraude existe, sim. Há casos em que o TCU identificou elas. Mas tem toda uma circunstância ao redor para enquadrar aí. Perfeito. Mas, ao mesmo tempo, como já disse no episódio anterior, né, nós temos um dever legal de fazer a justificativa da quantidade, seja para registro de preço, seja para a licitação sem registro de preço. Então, a estimativa desarrazoada de quantidade, ela é ilegal também, no sentido de descumprir um dever legal expresso, que é fazer a estimativa de quantidade com base em laço documental, histórico de consumo, memória de cálculo. Não cumpriu esse dever legal, obviamente que pode ser punido, mas por isso, não porque é barriga de aluguel. Sim, entendeu? Eu posso ter me perdido no meio do caminho aqui, mas enfim. Mas esclareceu a barriga de aluguel. Tá, a questão da ata de preço de consórcios. Tá. Bom, essa questão da ata de preço de consórcio, ela tem alguns casos também que são bem pitorescos mesmo, na exata acepção da palavra. Tem alguns casos em que o consórcio está fazendo o registro de preço e está cobrando pelo uso da ata. Eu defendi isso desde 2018, quando a gente fez um estudo, uma viagem de estudos aos Estados Unidos, acompanhado. Fomos em 16 compradores públicos federais fazer uma viagem de estudos e vimos o funcionamento, por exemplo, da GSA, que é a central, né, de compras do governo americano. E ela funciona exatamente assim. E a gente chegou a fazer um debriefing no final da viagem, ver o que seria incorporável ao Brasil. Essa é uma das coisas que a gente acha que é incorporável, sim. Da forma correta, eu acho que é possível, sim, um órgão ter o trabalho de fazer um registro de preço bem feito, atrair o interesse do mercado para uma licitação grande, que possa gerar competitividade. E isso, no final das contas, quem quiser se beneficiar desse contexto, vier e dividir o custo dessa licitação com o órgão gerenciador. Eu acho isso totalmente legítimo. E o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais achou ilegal. E alguns professores, né, respeitosamente eu discordo deles, mas eles acham também ilegal. Esse é um caso vinculado a consórcio. Não, são alguns casos com essa nuance. Outra situação que foi ventilada ultimamente o consórcio fez a ata de registro de preço, o município, ao invés de caracterizar participação, né, que é diferente, né, quem está participando da ata tem o seu quantitativo registrado na ata. Ele veio como não participante, pegou o carona, assinou outra ata, que não tem o menor sentido fazer isso, e ainda deu carona na ata dele. Isso de um consórcio. Então, assim, são situações pitorescas, para dizer o mínimo, né? Então, assim, nesses casos, né, a gente tem que diferenciar uma coisa, o consórcio está cobrando pelo uso da ata. Eu sou favorável a isso, tá? Até porque o consórcio, ele é, em sua maioria, pelo menos na lei dos consórcios, prevê a possibilidade dele cobrar por serviços que ele presta. É legítimo o consórcio cobrar pelos serviços que ele presta. Se ele foi constituído dessa forma, lá no seu ato constitutivo prevendo, eu acho totalmente legítimo. Acho totalmente legítimo e é até uma forma de viabilizar o funcionamento do consórcio. Principalmente quando ele agrega municípios muito pequenos. Porque senão o município não vai ajudar a ratear a despesa o suficiente para poder ter benefício. Tá, é até uma forma, eu acho, né, uma forma de melhorar a viabilização do consórcio. Ele já tem uma despesa mínima paga pelos
pelos consorciados. Ele pode fazer mais se ele puder ter uma outra fonte de receita. Né? Então, assim, quem vai atrás de emenda tem a mesma ideia. Vai aumentar a receita para poder fazer mais coisas. Então, eu acho legitimado nesse ponto. Agora, fazer a ata para poder dar carona é você pegar carona numa ata. Fazer uma ata já é errado. Tá? Porque você está pegando a carona numa ata que já existe. Quem pega carona faz contrato, não faz ata. Né? Aí ele fez uma ata ainda ainda deu carona da ata dele. Aí é indefensável. Esse daí eu nunca tinha ouvido. Mas tem um erro, só para fechar essa questão, tem um pontozinho adicional aí, que é quando o consórcio faz a ata de registro de preços para atender aqueles municípios, né, legitimamente dentro do consórcio, né? Eu falo isso até porque meu filho trabalha em um consórcio interestadual lá em Brasília e eles fazem muito isso, para atender os 9 estados da Amazônia Legal. Então, essa ata já é constituída para isso. Eles já são participantes da ata. Os seus quantitativos já estão registrados na ata. Não é carona, não. E tem consórcio fazendo a ata, prevendo no planejamento, mas não registra os municípios na ata. Aí depois eles têm que vir pegar carona. Primeiro, se ele precisa de 100, registrou quanto na ata para ele? 100, certo? Aí ele vai pegar carona. Qual é o limite legal para carona? 50. Aí já prejudica o município. Então, há um equívoco nesse sentido dos consórcios constituírem a ata para atender aqueles municípios e depois eles virem pegar carona na ata. Se é para atendê-los, eles devem ser participantes da ata. A gente conversou sobre isso na pós. E pelos meus queridos colegas, eu fui escrachado na época. Porque... Agora ele vai se vingar, porque provavelmente eu tinha... Boa, brincadeira. Não, mas realmente, eu tinha levantado esse ponto, e é um ponto que eu defendia, porque eu vejo com uma funcionalidade muito grande, e talvez pelo cumprimento do que o próprio consórcio ele está ali se pondo a fazer. Juntando, e isso casa tanto com a ideia da 14133 de centralização, de compras mais de incentivo à constituição de consórcios, né? E casa também com o sistema do registro de preço. O problema é a estruturação disso, que aí a gente vem com esses problemas aí de compra, de como é que vai ser feito a descrição de cada município consorciado ou cada ente consorciado. Mas a gente já tinha conversado sobre esse ponto e eu vejo com bons olhos. Eu acho que o consórcio, principalmente os consórcios municipais, eu não vou dizer que ganhou força, mas tivemos uma notoriedade aqui no Nordeste, na época da compra das vacinas, que vários consórcios aqui nordestinos de municípios, de estados, foram para buscar enquanto estava aquele embate com o governo federal. E é um ponto que a gente não observa. Talvez esse ente, essa formação, essa pessoa jurídica dos consórcios, elas são pouco utilizadas ou mal utilizadas. E talvez esse ponto gera para a gente uma segurança jurídica maior, principalmente na fiscalização. Se a gente for observar um contrato, um sistema de registro de preço, uma ata feita por um consórcio, ela tem um quantitativo muito maior do que os municípios isoladamente. Quando a gente tem essa estrutura, talvez inversamente, não deveria ser essa a lógica, mas a gente sempre olha para o grande com um olho mais clínico do que para um pequeno. Eu não vou ali perder meu tempo olhando uma licitação de 10 mil do que eu olhar para uma de 10 milhões. Eu vou olhar para de 10 milhões. Então, quando a gente vem para esse quesito, talvez até para mitigar, e essa é uma proposta, trazendo como acadêmico aqui, uma proposta de utilização melhor dos procedimentos auxiliares, dos procedimentos comuns, a gente utilizar essas compras centralizadas. Porque gera uma segurança e o olho, mais de um olho para o processo. Então, esse ponto a gente já tinha discutido, tinha conversado, e graças a Deus eu recebi... Tá vendo? Ele se sentiu... Hoje ele vai sair daqui muito o professor Rony não é sobre consórcio cobrar por ata, mas o professor Rony traz uma discussão no sentido de uso de sistemas privados de licitação sob a seguinte ótica. Não é uma questão do que é gratuito e o que é pago. A discussão não é essa. Todos são pagos. Todos. A questão é quem paga a conta. O sistema que é público e todo mundo paga, todo mundo paga. O sistema que é privado e só quem usa paga, só quem usa paga. A discussão não é sobre
se vai ser gratuito ou não. Não existe serviço público gratuito. Almoço de graça. Não existe, né? O tio Friedman bem dizia. Então, assim, os consórcios também, ele tem a necessidade de ter o seu custeio. A questão não é se ele vai ser... as despesas todas serão rateadas entre os municípios ou parte dessa despesa vai ser de fonte própria. Essa é a discussão correta. Entendeu? Não é se ele vai cobrar pelo serviço dele, ele sempre vai cobrar pelo serviço dele. Os municípios participam, vão pagar a despesa do consórcio. Invariavelmente. Senão ele fecha as portas. É até um ponto bom a gente tratar, que aí vai mais pela questão da licitação como um todo. Nessa nova lei, a gente tem uma intensificação da ideia do compliance e a gente está tendo começando a naturalizar tudo, né? Trazendo essa adultização do nosso entendimento enquanto a nova lei. E uma das coisas que eu acho que é ponto principal para que a gente consiga amadurecer é olhar o compliance no conceito prévio, o compliance no conceito de conversa, do diálogo. A gente tem órgãos de fiscalização que estão disponíveis, mas por conta de uma natureza que a gente já instituiu, a gente observa como, em vez de órgãos fiscalizadores, apoiadores, um órgão julgador prévio. Que a gente já vem discutindo isso muito sobre Tribunal de Contas em principal. O Ministério Público está vindo também muito com a parte da execução, principalmente questão trabalhista e a parte estrutural do processo em si. Mas quando a gente pensa em compliance, isso o amigo Anderson aqui fala muito sobre a questão da justiça multiportas e aquelas câmaras ali institucionais, é uma ideia muito interessante a lidar. Por exemplo, esse ponto de consórcio, por exemplo, a sábia utilização do sistema de registro de preço, é necessário um diálogo mais amplo. Até para que a gente escute do tribunal, para que a gente escute do Ministério Público, escute das outras searas, sobre como utilizar a melhor forma, até porque é como o professor falou. O registro de preço, ele traz regras gerais, que fez assim com o registro de preço. O professor Sidney Bittencourt disse, não existe nada igual. Ele faz um livro, um novo registro de preço. Não existe nada igual. E a alteração da lei geral são 5 artigos. E aí tem uma regulamentação federal. O que a gente faz? Copia tudo. Sem descrição do que é a realidade fática. Então, uma coisa a propor é esse diálogo institucional. Porque a gente sempre chega aqui e fala bem assim, poxa, mas o tribunal falou isso e que não tem nada a ver com o meu caso aqui, mas por conta do medo eu travei. Mas deixa eu te falar... e me permita, professor, muitas vezes essa falta de diálogo, e digo isso porque eu trabalho muito com o processo de controle, às vezes falta de aptidão técnica de você discutir. Perceba. A gente tá falando disso hoje, né? Porque assim, quem tá lá na ponta que sabe executar. E quem está controlando não tem essa dimensão cognitiva técnica de mergulhar ali mesmo no que sistema de registro de preço. Vamos lá, você vai para o processo de improbidade, você tem lá uma licitação feita nesses termos, pouco se explora sobre isso. Pouco se explora o que é o sistema de registro de preço. Se você for abordar isso, o cara vai... Que maluco! O cara está discutindo o sexo dos anjos aqui, essa não é discussão. A discussão é fraude. A discussão é se houve dolo ou não. Mas, eu sempre digo, esse foi um dos motivos de eu... cogitar realizar a pós-graduação em licitação. Porque eu falei, peraí, perfeito, eu acho que eu tenho uma boa relação com o processo. Mas se o direito material ali na licitação, a fundo na prática, o que é que aconteceu? Eu confesso que antes da pós-graduação, eu tinha um entendimento limitado sobre isso. E é o que eu percebo nos órgãos de controle. Então, como é que você vai discutir algo se você não tem essa aptidão? Entendeu? E é o que eu digo sempre também sobre a regulamentação da lei de licitação no município. Eu, como um advogado atuante no processo legislativo, eu não me sentiria nada à vontade de fazer uma lei de licitações sem a ajuda de alguém que está ali no dia a dia com aptidão técnica para trabalhar todo e qualquer tema da lei de licitações. Entendeu? Agora, eu acho que não tem como discutir se você não tem espaço para fazer isso. Só uma desculpa com relação a esse ponto... Porque também os órgãos de controle, não o Tribunal de Contas, mas, por exemplo, o Ministério Público, não tem promotores
totalmente capacitados em licitações. Alguns promotores ali estão tratando de outras situações. Não, com certeza. Entendeu? Então, assim, a discussão que eu falo é aquela tentativa e erro. A gente colocar na mesa os pontos, e principalmente esses pontos em que a prática da municipalidade, do órgão, de uma entidade que consiga ali dizer, olha, eu preciso disso, a minha proposta é essa. Tribunal, o que está errado aqui? Ou o que você sugere? Ministério Público, o que está errado? O que você sugere? Vamos conversar? Não, pô, eu discordo veementemente. Você tira da mão do administrador a função típica do cara. Tem isso também. Controle prévio, ele pode até ser útil em alguns casos, e lá no governo federal a gente faz isso. Eu estive na iminência de assumir uma área de compras lá do Ministério da Justiça, que é o Compras SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública, né? Lá faz atas de bilhão para cima, para atender toda a segurança pública do país. Né? Para usar recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. Então, só usa registro de preço, que a gente chama de compra nacional. Compra nacional, só órgãos que gerenciam projetos federais faz. FNDE faz compra nacional. A Central de Compras nós não faz compra nacional. Porque ela não é gestora de projeto ou programa federal. Só quem é gestor de projeto ou programa federal faz a compra nacional. Que é um sistema de registro de preço para usar como condição para acessar o recurso do FNDE, o recurso do Fundo Nacional de Segurança Pública. E ali, aquelas atas bilionárias que a gente vai gerar, ela traz riscos muito maiores, ao ponto da gente gastar, às vezes, 2 anos para fazer o planejamento de uma contratação e viajar o mundo todo, literalmente. A gente fez uma acompanhei de longe, né? Planejamento de uma contratação para embarcações de uso policial. Onde é que usa a embarcação de uso policial? No mundo inteiro. Onde é que fabrica? Fabrica em alguns países. Vá atrás, vai em feira, vai atrás para saber o que tem, que realmente pode atender a necessidade, porque a gente não vai gastar troco de pinga com isso, a gente vai gastar bilhões. E aí investe no planejamento para robustecer o processo e investe no diálogo prévio com o órgão de controle. Mas é um contexto totalmente diferente. Você não vai comprar papel A4 e procurar o tribunal para conversar, poxa. Aí também é exagero, né? Que eu acho que é o que ele está falando. Também não vai infantilizar o gestor e falar que você é inapto para tomar qualquer decisão na sua vida. Quando há um risco muito elevado em termos de materialidade, né? Ou em termos de criticidade, talvez traga uma vantagem você fazer trazer essa crítica externa antes de botar o bloco na rua, né? Não, com certeza, com certeza. E eu passei por uma situação recente que, assim, passaram a administrar o município. E aí eu entrei no processo, foi difícil. É difícil. E eu entrei no processo, não, tudo bem, vamos dialogar. Vamos fazer uma perícia judicial em relação a essa temática. Não. Vamos seguir o parecer do... Peraí, pô. O diálogo não vai, então vamos recorrer. Eu sempre digo, contra a decisão que você acha que te gerou um gravame e que você não concorda, recorra. Foi isso que eu fiz. Mas, assim, a partir do momento em que você permite alguma eventual atuação em determinado contrato, você também abre o leque ali pro cara tentar se miscuir em tudo que achar que é devido. Então, eu acho que cada um na sua. Eu conheço o caso... o tal do princípio da deferência, né? Cada um justamente na sua função. Nesse caso dele, professor, inclusive depois a gente conversa no off, é um caso bem grave, é bem grave. É bem grave, assim, de usurpação de poder, de atividade em si, e é algo que até que... você fica constrangido em falar, porque é uma coisa que você não consegue imaginar. É o absurdo do outro lado. Apesar da gente saber que existem absurdos. Os mais absurdos são do lado de cá, mas tem um absurdo do outro lado também. Mas é necessário, assim. Eu penso que talvez Ministério Público não, mas municípios. Eu não estou falando com o meu município ao Tribunal de Contas. Eu estou falando municípios em conjunto, em conversa com o Tribunal de Contas para ajudar a uniformizar o entendimento do tribunal, exatamente por falta dessa compreensão. Boa. Porque o PB, TCM, Bahia. Pronto, isso. A CNN faz isso bem, sabe? Porque, vamos lá, o que é que acontece? A LINDB prevê que a situação vai ter que ser considerada com base no fato, no momento da decisão. Beleza, perfeito. As circunstâncias ali do caso concreto. Exato. Mas o processo vai ser analisado daqui a 5 anos. E o cara, às vezes, julga com base no que ele tem entendimento de 5 anos.
Sim. Né? Eu tive uma situação, só para botar como exemplo, que em 2000, ano da pandemia, 2020, né? 2020, num determinado município, numa determinada Câmara, foi feita uma licitação para a compra de uma energia solar, a estrutura de energia solar, e foi gasto, vou dar um exemplo aqui, R$100 mil. No ano seguinte, o outro presidente foi lá, fez um orçamento, estava 90, ele foi lá e denunciou o presidente anterior. Aí, vamos sentar com o promotor. Promotor, no 2020 era ano de pandemia, ninguém usava direito ainda energia solar, estava iniciando o processo. 2022, quando foi apresentado o novo orçamento de 90 mil, foi o ano que a empresa que apresentou o orçamento tinha sido aberto. Peraí. Lógico, o mercado se abriu em 2020. A tendência é o preço baixar. Então, beleza. Hoje, a mesma placa de energia solar é R$40 mil. Vai fazer o quê? Mas a situação da época era aquele preço. E aí, os tribunais precisam entender um pouco mais e ouvir mais a gente. Não, mas eles pegam o processo e... eu tive... interessante essa ponderação, porque é uma tendência... Não só uma tendência, é uma realidade, principalmente no âmbito do TCU, e o TCU, mal ou bem, ele é espelho para muita gente, inclusive para os tribunais de contas. Eu até estou recuperando aqui o story que eu postei, em uma palestra que eu assisti do ministro Anastasia, em que ele fala da atuação do TCU em 3 Cs. Tá? Circunstância, consequencialismo e consenso. Então, sim, isso pauta a atuação do TCU. E ele deixa claro, nós temos sim que levar em consideração, até porque é expresso dever legal. Agora, nós não temos que adivinhar. Cabe ao gestor trazer isso aos autos no momento em que os atos estão sendo praticados. É aí a grande falha do gestor. Eu costumo dizer o seguinte, o agente público, ele está e deve estar sob constante escrutínio público. Essa é a função pública que você exerce, né? Munus da função pública que você exerce, e o errado, ou o incômodo, ou o incorreto, não é um Ministério Público te questionar, um órgão de controle de questionar, um licitante impugnar seu edital, ou entrar com recurso. Não é errado. Cada um, né, pressupõe que está fazendo legitimamente o seu papel. O errado é você não ter as respostas para o que está sendo questionado. Esse é o seu erro. Por quê? Porque todo ato administrativo deve ser motivado, lastreado com fatos e fundamento jurídico. Então, se você tomar uma decisão não motivada, aí você vai ter problema com o questionamento. Então, robusteça os autos do seu processo, especialmente trazendo aos autos as circunstâncias do caso concreto que motivaram a sua decisão. Demonstre o que a LINDB exige. A minha decisão foi necessária e adequada para esse contexto. E aí, quando o órgão de controle vier, ele não precisa adivinhar. Não conte com isso, ele não vai adivinhar. Às vezes ele não vai nem pedir para você trazer as circunstâncias aos autos. Ele vai jogar com base no que está lá. De fato. E eu uso isso, eu não sei se a primeira vez que eu conheci foi um evento aqui, inclusive no Quality. Né? E eu fui... Evento da UPB, né? Não. Não. Eu não me recordo agora qual foi o evento. Foi aqui no Quality. E... tanto o senhor quanto a professora Cristiana Stropa na pós-graduação, eles é a mudança de chave para entendimento de palavras da lei. Né? Eu fui falar sobre uma licitação por lote, aí você falou assim, o que é lote? Eu tava falando assim, o que é lote para você? É lote ou grupo de itens? E eu, naquele momento, eu falei assim, poxa, aí veio me explicar isso, eu falei, caramba, eu nunca tinha parado para pensar nisso. E realmente não era lote, era grupo de itens. Tem consequências diferentes. E aí, eu aprendi, professora Cristiana Stropa foi, pelo menos das minhas professoras na pós, que fez a turma calar. Ela falava assim, vocês nunca pararam para pensar nisso? E todo mundo fica... Vamos ficar no silêncio. Porque ela trazia a gente realmente compreender o que a lei queria trazer ali a fundo e a gente só estava arranhando a superfície. Exato. Né? E é esse que é a questão. E aí eu uso sempre uma fala que o senhor trouxe naquele curso. O problema não é ser questionado. O problema é não saber responder aos questionamentos. Exatamente. Exatamente. Vamos de ata, né? Mas eu acho que a gente tem muita coisa para falar, mas
Já são 50 minutos, né? E a gente vai levar o professor a tomar um café e depois ele vai pra aula. Poderia ser um vinho, né? Se não fosse da aula. Ou um uísque, pesado. Mas eu agradeço demais, professor, né, a sua presença aqui. Os meninos aqui a gente já vive, já convive, né? São meus irmãos mesmo, mas a presença do senhor abrilhanta o nosso podcast, abrilhanta, né? Traz conteúdo que é isso que a gente quer trazer, né? A gente tem falado desde o início, a gente vai trazer pessoas que são da prática, de dentro do município, para falar, minha dificuldade é essa, porque às vezes é preciso essas pessoas terem fala também, né? A Alcibe tem trazido isso através de Menara. Menara, inclusive, ela citou a gente no TCE, não sei se vocês viram no post dela, ela citou a gente no TCE, ela falou, trouxe pessoas do direito para discutir com controle qual o melhor mecanismo para a gente trabalhar em conjunto. E é preciso esse debate, mas eu agradeço demais a presença do senhor, e aí fica à vontade, fazer suas considerações e depois os meninos ficam à vontade aí. Eu que agradeço, é sempre uma honra você ter a oportunidade não só de debater em um alto nível, né? Como de ter o espaço, né? Para poder se expressar e tal. Não é sempre que você tem essas oportunidades e é uma honra, né? Sempre eu costumo falar que quando a gente tem o cuidado de sentar para aprender, eventualmente você vai poder ter a honra de levantar para falar e ensinar, né? Então, assim, toda vez que eu me levanto para ensinar, no caso aqui eu não estou levantado, né? Estou sentado, mas eu estou falando, estou tendo o espaço para falar, é uma honra, literalmente uma honra. Não são palavras vazias, não. Eu me sinto realmente honrado nessas oportunidades. E também elogiar o trabalho de vocês, porque muitas vezes, algumas pessoas, eu não digo nem que são maioria, mas algumas pessoas às vezes pensam que só se produz conteúdo de qualidade, só se faz discussões de alto nível nos grandes centros, né? Eu estou lá em Brasília, apesar de que eu sou lotado em Sergipe, né? Mas estou morando lá em Brasília, e realmente lá acontece muita coisa grande, muita coisa como essa ata do Compra e Susp de bilhão e tal. Isso realmente é uma realidade totalmente diferente que você vê em Brasília. Mas será que só lá que acontece coisa boa? Só lá que produz, né, conteúdo bom? Não é. A gente vê grupos de excelência espalhados pelo país, né, e eu vejo vocês fazendo um trabalho muito bom, que eu fico muito feliz em ver esse tipo de iniciativa, e no que eu puder ajudar, eu não vou deixar de somar com vocês, né? Então é sempre uma honra estar. Deixa eu só fazer uma referência. Sim. Antes da gente conhecer o professor Ronaldo Corrêa, né, curso Premium, quem conhece o curso do Grupo Centro lá do professor Rony Charles, e o professor Ronaldo Corrêa, ele gerenciava 4, 5 grupos de WhatsApp. Era IA da gente, porque a gente falava, não, ele não existe. Deve ser uma inteligência artificial, porque eu não sei como ele conseguia gerenciar o tempo, trabalho e ainda acompanhar todos os grupos com conteúdo, sabe, pesado, denso. Não é uma resposta simples. Faça isso, não. É um texto. Sim. Aí você para, eu mesmo. Às vezes eu não consigo acompanhar o grupo da turma 10, imagina. Se você que é cabeção não consegue mais nenhum. Não, reiterar. Assim, foi um grande prazer, uma grande honra recebê-lo aqui. Aderir à ata assinada aqui por Oswaldo, todos os elogios. Aprendi muito hoje. Eu sempre aprendo. E hoje eu até que me surpreendi com os aprendizados que eu extraí aqui. Vou utilizar muito aí nas minhas defesas. E assim, agradecer a audiência do público também. Eu tenho recebido, nós todos, né? Recebido muitos retornos positivos, professor. E o que o senhor falou aqui é até emocionante, porque eu sempre falo com o Oswaldo, eu não sou coach, não pretendo ser, e acredito que tem muito conteúdo vazio também. Muito conteúdo vazio. Então, assim, a nossa ideia, falo com o Gabriel também, a nossa ideia é trazer bons nomes para explorar, dentro das limitações que a gente tem, temporais, estruturais, algo que possa ajudar aquele que está na ponta, de fato, a agregar o seu conhecimento. E, eventualmente, também expor essas figuras incríveis, como o professor Ronaldo, para esse grande público do mundo de licitações, não só do mundo de licitações, mas como direito público, direito administrativo em geral.
Então, agradecer, renovar, reiterar esses agradecimentos. E, infelizmente, hoje não vai ter o vinho, mas não vai faltar a oportunidade. Vamos lá, galera. Reiterar realmente o agradecimento. O professor, além de muito conhecimento que a gente teve aqui, o professor concordou comigo em quase tudo. Isso quer dizer que eu estava certo. Mas... Ele vai encher o saco. O grupo ele vai pegar. Não, mas realmente acho que nem foi você convidado para voltar. Ele que vai jogar agora. Não, mas a felicidade de ouvir algo que você... a gente tem essa felicidade de ouvir de professores que a gente veio e conhecendo durante o nosso trajeto, coisas com que a gente trabalha, e a gente tem a dificuldade de ouvir uma opinião de fora, e em que pese são pessoas que estão lidando com coisas realmente, talvez com estrutura maior que a nossa, talvez não, com estruturas maiores que as nossas, mas com problemas similares, é algo muito interessante de observar. E esse ponto que quando a gente, por exemplo, dando esse feedback com relação ao consórcio, quando eu comentei, é algo que na nossa cabeça não entrava, porque tá fora um pouquinho dessa nossa realidade. E aí eu vi de fora, trazer essa perspectiva, aprender. Vou até trazer uma frase que o professor Rony falou aqui, e ele fala frequentemente, que o interessante quando você escuta, mesmo que você não concorde, ou você aprendeu algo para não fazer, né? Algo que você vai arrumar argumentos para defender, aumentar a sua argumentação, ou você vai aprender e mudar de ideia. Eu costumo falar que quem está bem disposto nunca perde uma discussão. Por quê? Ou você ganha conhecimento ou ganha segurança. Ninguém perde. Olha aí, tá vendo? A outra perspectiva da mesma frase, né? E é esse o ponto. E a gente está aqui realmente muito agradecido, muito obrigado, professor, por ter lhe conhecido, de ter esse espaço aqui, essa conversa que foi muito interessante. E ao nosso público, primeiramente dizer que estávamos todos com saudade desse momento. A gente ficou alguns dias aí fora, cada um com uma atribuição, trabalho, e as demandas aí particulares, mas a gente tá voltando a todo vapor. A gente comentou que seria a nossa segunda temporada, a gente já tem algumas pessoas escaladas para conversa, já temos estrutura de podcast, de episódio sozinho. Então, acompanha a gente, curte, compartilha com um amigo do mundo da licitação. A gente veio aqui para falar licitações na prática, entender realidades de outras perspectivas e começar a discutir isso, trazendo luz para você que está aí trabalhando, chão de fábrica, e aumentar a nossa discussão. Manda pergunta, comenta, compartilha com o amigo. A gente depende de vocês. Vem, professor. Vamos anunciar também o Instagram do professor, que a gente não poderia deixar de esquecer. Bom, eu sou bastante assíduo ali no Instagram e no LinkedIn, né? Vocês procurando lá por ronaldocorrea.rc, vocês acham meu Instagram, né? Vai estar lá uma fotinha. Esse cara com essa barba desse jeitinho aqui. Quem tem LinkedIn é muito profissional. E o Instagram é memorável? Não, o Instagram, né, vai ser Ronaldo Correa RC, tudo junto. E o LinkedIn, ao contrário. O LinkedIn é Ronaldo Correa RC, tudo junto. E o Instagram é ronaldocorrea.rc. Perfeito, disponível. Perfeito. Vem pro SOP, né? Vem pro SOP. Até mais. Parabéns.